Meus irmãos, da paz do Senhor a todos, estamos aqui para mais uma pré-aula, né? E nesse momento eu queria convidar você para nós estarmos orando ao Senhor e depois estaremos meditando um pouquinho na palavra do Senhor, na lição número 4 das lições bíblicas da CPAD. Então, nesse momento estaremos orando ao Senhor. Senhor Deus, damos-te graça por estarmos aqui e neste momento pedimos a orientação do Teu Santo Espírito para que possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Então fique comigo aí até o final desse vídeo. Quero já de antemão avisar os irmãos que abaixo desse vídeo vai ter um link com outro vídeo onde eu estarei falando melhor sobre os dons espirituais. Estarei especificamente falando sobre os dons espirituais. A diferença entre palavra de sabedoria, palavra da ciência, o dom da fé e o dom de operação de maravilhas. O que é isso? Dom de línguas, variação de línguas. O que é isso? Então estaremos falando no outro vídeo, que vai auxiliar também você no preparo da lição 4. Amém? Outra coisa que eu queria falar com vocês, deixa eu já botando o slide aqui, outra coisa que eu queria falar também com você é que você precisa estar matriculado na escola dominical, né? Esta aula, essa pré-aula não substitui a aula em sua igreja, a aula na sua classe. Então, mesmo que você participe aqui comigo desta aula, dessa pré-aula, vá para a sua igreja, vá para a sua classe, porque o ambiente da classe facilita o aprendizado. Porque gera debates, perguntas, dúvidas são tiradas ali imediatamente. Então, matricule-se na Escola Bíblica Dominical. Esta aula aqui não substitui a aula presencial na igreja, tá? A aula presencial, né, na sua classe. Bem, deixa eu prosseguir aqui. Nós estamos aí no primeiro trimestre de 2021. A aula de hoje, a atualidade dos dons espirituais. O texto áureo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12 e 14. A verdade prática. Ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. Voltando lá no texto áureo, então, dentro da casa do Senhor, dentro da igreja, é possível nós identificarmos diversos dons, tá? Quer sejam ministeriais, que a gente classifica, né, dons de serviço, não importa, existem diversos dons, mas o Espírito que opera tudo em todos, é o mesmo Espírito. Então não existe função desempenhada na casa do Senhor, uma mais importante do que a outra, isso não existe. Esse dia mesmo eu falei na congregação sobre isso. Se alguém limpa o banco, está sendo motivado pelo amor, direcionado pelo Espírito Santo, é tão importante o seu trabalho, o seu serviço para Deus, quanto aquele que prega uma mensagem poderosa, convertendo centenas de pessoas. A importância é a mesma, porque o Espírito é o mesmo. É o Espírito Santo que vai operando tudo em todos, né? E ser pentecostal significa você crer nisso, né? Crer que as manifestações do Espírito e os dons espirituais são assuntos atuais, são manifestações atuais da igreja atual, não ficou restrito no passado, no tempo apostólico, tá? O objetivo da lição, né, o objetivo geral, o aluno vai ter que compreender a atualidade dos dons espirituais. O aluno vai, quando acabar a lição, ele tem que falar, realmente, os dons espirituais não era só do tempo dos apóstolos, não, é atual. E o objetivo específico, no primeiro tópico, o aluno ser capaz de reconhecer a necessidade dos dons espirituais. Quando você terminar de ensinar o primeiro tópico, ele fala assim, preciso, não, eu preciso dos dons espirituais, a igreja precisa. E o segundo objetivo, descrever a função dos dons espirituais. Para que é os dons espirituais? Para que servem os dons espirituais? Para que são os dons espirituais? Para que servem, né? Reconhecer também que os dons revelam a unidade na diversidade, o último tópico, né? O nosso texto está em 1 Coríntios 12, 1 a 11. Eu não vou ler, porque eu quero fazer um vídeo não muito longo, tá? Mas você pode pegar a sua revista aí, parar um pouquinho esse vídeo e ler o texto, tá bom? Que é 1 Coríntios, do capítulo 12, versículo 1 até o versículo 11. Então você pare um pouquinho o texto e o vídeo e vá lá na sua lição, pegue a sua revista e leia o texto. Vamos lá.
interagindo com o professor, na revista do professor, tem esse quadro aí, interagindo com o professor. Eu mudei só o título, botei a importância desta lição, né? Os dons espirituais são realidade da Igreja de Cristo. Então não é algo fantasioso ou algo do passado, é algo real da atualidade. E porque na Bíblia não tem nenhum ensino que fala que cessou isso aí no período apostólico. Então não tem nada na Bíblia, não. Então, durante a história da igreja, a gente vê que sempre houve a manifestação dos dons espirituais. Sempre estiveram presentes no corpo de Cristo. E outra coisa também é que, se não houver a manifestação dos dons espirituais ou a manifestação do Espírito, nós vamos nos tornar apenas uma igreja sem poder, ou vai ser um aglomerado de irmãos, né, formais e só. E nós sabemos que o Espírito Santo precisa ter plena liberdade em nós, em nossas igrejas. Ainda hoje eu estava ouvindo a mensagem em nossa congregação, em uma das nossas congregações, do pastor Paulo Canella, e foi justamente em 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito. Então, a atuação do Espírito Santo no templo, a atuação do Espírito Santo na igreja é algo que não pode cessar, não pode parar, e é de uma importância muito grande. Por isso, já na introdução, a gente vê que os pontos dessa lição básicos são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna da vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Então, os dons do Espírito Santo, os dons espirituais, eles demonstram o poder de Deus, né, perante o mundo. E também a edificação interna na vida da igreja. Então, nós somos edificados com a atuação dos dons espirituais. E também esses dons nos trazem conforto e trazem crescimento espiritual para a igreja. E nós estamos vivendo uma época onde está sendo muito necessária a manifestação desses dons do Espírito. Porque estamos vivendo aí num período pós-quarentena, um período que ainda estamos vivenciando uma pandemia e que muitos têm se esfriado na fé por causa disso. Muitos têm medo, muitos estão aterrorizados, porque está faltando ali o envolvimento com a obra, está faltando a atuação do Espírito Santo na sua vida, na vida dessas pessoas. Então, se faz necessário a presença dos dons, a manifestação do poder de Deus dentro da igreja na atualidade, né? Primeiro tópico, a necessidade dos dons espirituais. Então aqui, o comentarista começa dizendo que é necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Então muitas pessoas são desinformadas sobre o assunto quando são coisas espirituais. Então tem gente, por exemplo, tem lugares, por exemplo, que até anjos falam, né? Os anjos falam, o anjo, pela voz é o arcanjo Miguel que está falando. Pela voz ali é o Gabriel que está falando, e por aí vai. Porque as pessoas estão desinformadas e muita gente vai atrás de qualquer coisa. Qualquer balela, qualquer coisa, a pessoa já está gritando, já está pulando e desinformado sobre os assuntos dos dons espirituais. Tem gente que vai atrás procurando profecia. Claro que no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, fala não instigais o Espírito, e no versículo 20 fala que não desprezeis as profecias. Então, é claro, se o Senhor quiser falar com alguém, Ele vai usar, Ele vai falar, né? Mas nós sabemos que as maiores profecias já estão aqui na Palavra de Deus, já estão aqui na Bíblia Sagrada. Então nós sabemos que é necessário ensinar sobre isso. As pessoas precisam se alertar sobre isso. Se você botar aí no YouTube e procurar pelo profeta do Orkut, né, que era a rede social antiga, antes do Face, você vai ver que aparece um homem que ele pregou em diversas igrejas, no Brasil e fora do Brasil, trazendo revelamentos, né? Nem chamo de revelação, fazendo revelamentos, tipo, onde está fulano de tal? No meio da igreja fazendo isso. Aí a pessoa ficava, porque não conhecia e tal, a pessoa ficava assim maravilhada, aí o Espírito Santo está usando, aí falava, você nasceu não sei aonde, você não sei o que, falava as coisas da vida da pessoa. Você é irmão de tantos, você tem tantos irmãos e tal. Porque o profeta ia lá, né,
no Orkut da igreja ou dos membros da igreja, procurava lá o nome de pessoas que frequentavam aquela igreja e escrevia, né, anotava as informações das pessoas e chegava lá no púlpito da igreja onde ele ia pregar e começava a falar revelamentos, né? E as pessoas ali, gente rodando, pessoas vendo, achando aquilo uma maravilha. Então são pessoas desinformadas a respeito dos dons espirituais e caem em engodo, caem em enganos. Então é preciso conhecer realmente os dons espirituais. A igreja precisa ensinar sobre isso, né? E por meio deles, né, por meio dos dons, nós confessamos o nome do Senhor Jesus, né, e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar, né, melhor sobre os dons espirituais. Ele diz, né, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca das coisas ou dos dons espirituais. Vamos para o primeiro subtópico, que é exortação a conhecer os dons. Logo no primeiro versículo, o apóstolo Paulo fala acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Bem, o apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, se era importante naquela época o ensino sobre os dons espirituais, nesta época também que nós estamos vivenciando agora, né, o ano de 2021, né, século 21, nesse momento aqui, também o ensino sobre os dons espirituais também é importante. Agora, isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto. A igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, chega a dizer que tem todos os dons, nenhum dom vos falta. Então eles tinham experiência com o Espírito Santo, eles tinham experiência com o dom, com os dons espirituais. Mas o que o apóstolo quer dizer então? O que ele quer dizer com essa declaração é que a igreja de Corinto precisava entender os dons e entender a finalidade dos dons. E é isso que ele desejava para a igreja de Corinto também nos dias atuais também é muito importante a igreja entender os dons e entender também a finalidade desses dons. E as palavras, os termos gregos usados, né, pneumatikos e carisma, são os termos gregos usados para dons espirituais. O adjetivo pneumatikos, espiritual, Paulo emprega de forma substantivada, tom pneumatikon, literalmente significando das coisas espirituais. Então, se você ler aqui acerca dos dons espirituais, se você olhar lá no texto sagrado, eu usei aqui o Novo Testamento linear aqui, Novo Testamento interlinear, grego-português, né? Eu fui lá olhar que forma está escrito. Então, olha só, se você olhar aqui direitinho aqui, ó, aqui tom pneumatikon, aqui, ó, significando coisas espirituais. Se a gente voltar lá um pouquinho, deixa eu voltar lá no onde nós estamos. Aí olha só, o adjetivo pneumatikon espiritual, Paulo emprega de forma substantivada, literalmente, das coisas espirituais. Então, mas o contexto mostra que ele está se referindo aos dons. Por isso que os irmãos que traduziram os escritos botaram aqui acerca dos dons espirituais, porque no contexto mostra que o apóstolo Paulo está referindo aos dons. Mas nós sabemos que realmente que tem muita coisa ligada ao reino espiritual que as pessoas não podem permanecer ignorantes, não somente em relação aos dons, mas em relação aos anjos, em relação aos demônios, em relação a tanta coisa. A igreja não pode ficar ignorante acerca destes assuntos. Então aí o apóstolo Paulo empregou aí coisas espirituais, mas no contexto, porque se a gente olhar, deixa eu passar esse slide, se a gente olhar no versículo 4 e versículo 9, aparecem, como está escrito aí no nosso comentário, aparece a palavra dom, né? Ou seja, substantivo carisma, dom, um cognato de caris, ou seja, carisma, ele é uma palavra que tem a mesma raiz de caris, que significa graça. E essa ideia que passa esse substantivo aí é que o que foi dado pela graça. Isso aí aparece, esse termo aparece duas vezes, no versículo 4 e no versículo 9. Se você ler o versículo 4, orar a diversidade de dons, aí aparece a palavra. E no versículo 9 também aparece, quer ver? Deixa eu ver aqui no original, né? Olha só, aí no versículo 4 aparece, né? E também no versículo 9 aparece essa palavra.
Então, a aparição dessa palavra nesse versículo, nesse contexto, fez com que o primeiro versículo fosse traduzido como dons espirituais, porque o apóstolo Paulo está se referindo aos dons. Mas o que são dons espirituais? Bem, a nossa declaração de fé, ela diz o seguinte: os dons espirituais são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, na execução dos propósitos divinos, por meio da igreja, propósitos divinos. O Espírito de Deus ao crente, serviço especial, propósito divino. Então, não é para o seu bel prazer, para os seus propósitos pessoais que os dons espirituais são usados. Nós sabemos que pessoas aí ganham dinheiro em cima do que eles chamam de dons que eles possuem de Deus. Mas nós sabemos que esses dons é para um propósito específico por Deus, para a igreja. Esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus, enquanto a igreja estiver na terra, né? Isso envolve todo o aspecto da vida cristã. Então, enquanto a igreja estiver na terra, esses dons estarão sendo manifestos, tá? Porque ele vai envolver todo o aspecto da vida cristã, como, por exemplo, a adoração, como também a evangelização e operação de milagres, como também o exercício do ministério. Então, é necessário a presença ou a manifestação ou a concessão dessas capacitações, que são os dons espirituais, à igreja. Há necessidade dessas manifestações na igreja. Continuando ainda, os dons espirituais podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã. Às vezes a pessoa é batizada com o Espírito Santo e logo começa a profetizar, recebe os dons espirituais, ou até mesmo ao longo da carreira cristã. Aí cita aí uma referência do apóstolo Paulo, falando sobre Timóteo, a imposição de mãos que ele recebeu, o ministério e o dom. Então nós sabemos que o dom pode ser assim, em qualquer fase, de repente, qualquer fase da experiência cristã, tá? E todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Então, se você já é batizado com o Espírito Santo, busque os dons espirituais. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque inicialmente o batismo no Espírito Santo, porque você vai receber, porque é promessa. E essa promessa, como nós já falamos nas lições anteriores, diz respeito a você também, a todos quantos estão onde, a todos quantos o Senhor chamar. Então, essa promessa é para você também. Prosseguindo, então, terminando o primeiro tópico, os dons espirituais são uma realidade hoje. Então, os dons espirituais são uma realidade hoje. Prosseguindo, agora, função dos dons. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço de evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua um fato na atualidade. Então, não é só para a época dos apóstolos. Eu estou repetindo muito isso porque tem algumas seitas, que até se denominam cristãs, que dizem que curas, línguas estranhas, profecias, isso era só para o tempo dos apóstolos. Mas não, nós sabemos que não. É algo real também para a nossa atualidade aqui, para a atualidade é algo real também. Então os dons espirituais também têm que existir na igreja nos tempos de hoje. A lista dos dons, tem várias listas de dons, tá? A primeira lista aqui que a gente tem é essa da nossa lição, tá? Olha só, porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra da sabedoria, o outro a palavra da ciência, e a outro a fé, dons de curar, vai aparecendo operações de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação das línguas. Aí tem um total de 9 dons nessa lista. Então o apóstolo Paulo, em Corinto, ele fez 3 listas nesta carta à igreja de Corinto. Nessa primeira lista tem 9. Mas tem também 1 Coríntios 12, 28. Ele pôs apóstolos, profetas, doutores, milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Nesse aqui nós temos 8 dons. Então é a segunda lista. Tem a outra lista também, Aí 1 Coríntios 12, 29 e 30, que tem algumas repetições, nessa lista, Apóstolos, já foi citado no anterior, profetas, doutores, operadores de milagres, dom de curar, diversidade de línguas, interpretação também das línguas. Então a gente vê que nessa lista temos 7 dons.
Mas também o apóstolo Paulo fez outras listas em outras cartas. Como, por exemplo, em Romanos 12, 6 e 8, ele fez outra lista. E olha só o que ele botou. Profecia, ministério, ensino, exortação, repartir, né? Presidir, exercícios da misericórdia. Ele botou aí outros dons também nessa lista. Tá, mas não tem apenas a lista de Romanos. Tem também a lista de Efésios 4 e 11. Olha que ele botou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então a gente vê que existe uma lista vasta de dons. É claro que tem gente que afirma que a primeira lista é completa. E as demais expressões, as demais seriam apenas explicações daquela primeira lista, que está aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 8 a 11, a 10, que está aqui na nossa lição. Então tem gente que afirma que não, só há uma lista, as outras apenas completam, só explicam aqueles nove dons. Mas a gente sabe que em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons, não existe limite para o número de dons. Essa explicação até, né, de que não existe limite para o número de dons, está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Prosseguindo, e esses dons eles são classificados de forma didática, tá? A primeira classificação que a gente vai ver é a teológica. Nós veremos na lição, nós temos duas classificações, mas existem outras que nós não veremos. E essas classificações são apenas didáticas para facilitar a nossa compreensão acerca dos dons, né? Os dons, na classificação teológica, eles são classificados em 3 grupos, cada grupo com 3 dons. Né? Primeiro, dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração ou elocução, tá? Também chamados de dons de elocução. Os dons de revelação, quais seriam? A palavra da sabedoria. O que é isso? Palavra da sabedoria, palavra da ciência e também discernimento de espíritos. No vídeo que eu vou deixar o link aí, que eu deixei o link aí na descrição aí, eu vou estar explicando melhor sobre esses dons, tá? Então, dom de revelação, palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espíritos. E quais seriam os dons de poder? A fé, dons de curar e operação de maravilhas. Por que dons de curar? Não está no singular, está no plural. Tudo isso aí eu falo no outro vídeo, tá bom, meus irmãos? Os dons de elocução seriam a profecia, variedade de línguas e interpretação. Então, na classificação teológica, os dons estão divididos em 3 grupos, tá? Em 3 grupos, cada grupo com 3 dons. Bem, prosseguindo, como eu falei, né? Essas classificações todas elas são didáticas. A outra classificação é a classificação bíblica. Stanley Orton, ele escreveu esse livro aqui, e tem outros, obviamente, né? Mas da onde o escritor da nossa revista tirou essa explicação que ele está nos dando aí agora, foi desse livro aqui, tá? Do Stanley Orton, Teologia Sistemática, tá? Eu tinha visto até a página, mas agora não dá pra gente falar. Então, na classificação bíblica, Stanley Orton, ele segue a divisão feita pelo próprio apóstolo, ele segue o que está nas escrituras, tá? Ele segue o que está aqui em Coríntios, aqui, tá? Em 3 grupos também, dividido em 3 grupos também, 2 dons, 5 dons e depois no terceiro grupo 2 dons. Então ficou 2, 5, 2. Agora essa divisão dele, ele fez de acordo com a palavra outro, né? Com as palavras gregas que foram traduzidas como outro no texto. Tá? Porque foram 2 palavras traduzidas como outro, tá? O héteros ou heteros, significando outro de tipo diferente, e halos, que significa outro de mesmo tipo. Então foram essas palavras, né? Vamos ver no texto, né? Vocês podem ver aí que eu já botei. Pode ver aqui, ó. Aqui está halos e aqui está héteros ou hetero. E você pode ver que hetero aparece 2 vezes, né? Hetero aparece 2 vezes, enquanto halos aparece nas outras, nos outros lugares aí, nas outras traduções aí da palavra outro. Mas vamos ver em português, né? Olha só, em verde, né? de vermelho está o heteros, ou héteros, que significa de outro de tipo diferente, outro de outro tipo, outro de tipo diferente. E de verde eu botei o halos, que é outro
do mesmo tipo, tá? Então vamos ver só, olha só. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, esse outro aí é halos, outro de mesmo tipo. Então já nesse versículo nós vemos dois dons do mesmo tipo. Então olha só, palavra da sabedoria e palavra da ciência, por isso é 2, 5, 2. O primeiro grupo, palavra da sabedoria e palavra da ciência, porque ali está, ó, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, esse outro aí significa de mesmo tipo, a palavra da ciência. Agora, quando chega no 9, e a outro, aí isso aí é etéreo, significa outro de tipo diferente. Aí se inicia um outro grupo, tá? O grupo que vai ter cinco dons. Olha só, a outro pelo mesmo Espírito, a fé. Agora, a outro aí do mesmo tipo. Os dons de curar, do mesmo tipo do anterior. E a outro, o outro do mesmo tipo. Operação de maravilhas, por aí vai a profecia, o dom de discernir os espíritos. Aí pode ver que aí já tem 5, né? Fé, dons de curar, operações de maravilhas, profecia e discernimento de espíritos. Então aí a gente vê o segundo grupo, formado por 5 dons. E por fim, e a outro, já esse outro aqui, a palavra outro, vem de heteros, que significa outro de tipo diferente. Aí já mudou para o terceiro grupo de dons aí, segundo Stanley, a classificação bíblica, né? E a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação das línguas. Ou seja, mais 2 dons. Então ficou 2, 5, 2, né? Sendo assim, a divisão bíblica seria, vamos ver, dons do ensino, palavra da sabedoria e palavra da ciência. 2. Dons de ministério, que é para a igreja e para o mundo. O dom da fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia e discernimento de espíritos. E o último, né? Desculpa que é isso. E o último, variedade de línguas e interpretação de línguas, das línguas, né? Então ficou 2, 5, 2. E quis explicar com detalhes isso aí, para os irmãos aí compreenderem por que essa divisão bíblica 2, 5, 2. Porque foi baseado na palavra, nas palavras gregas que foram traduzidas como outro, né? E para que esses dons, né? O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para a edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. Aí eu pergunto, por que é importante alguém ficar revelando o número da minha carteira de identidade? Igual andou gente por aqui no meu município fazendo isso. Ou alguém revelar o número do meu CPF. Que proveito há nisso aí? Que crescimento espiritual traz isso para a minha vida? Então a gente precisa realmente estudar sobre isso, né? Então, mas porque o Espírito Santo distribui os dons aos crentes para o que for útil, né? A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. Então é para tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real. Então os dons espirituais vão fazer com que a manifestação do poder de Deus se torne real, próximo da gente. Então isso aí é a função dos dons espirituais. Continuando, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Fazer com que a obra de Cristo tenha uma marca, não, realmente foi Cristo que está realizando, olha só o poder dele. Então é autenticar a obra de Cristo. Não existe um reservatório, um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso a seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. Então não é assim, eu tenho dom de curar, vai curar todas as pessoas. Não, não é assim. Porque o Espírito Santo ele faz de acordo com a vontade dele. Aqui mesmo neste canal tem um vídeo, foi a primeira live que nós fizemos no início da pandemia, onde eu falo sobre o Deus que cura. E a gente fala exaustivamente sobre isso, que Deus ele cura de acordo com a sua vontade. A gente vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, que orava e o Senhor curava, mas ele escreveu, falando o seguinte, eu deixei Trófimo doente em Mileto, escreveu para Timóteo isso, deixei Trófimo doente. E ele escreveu para o próprio Timóteo, não beba água só, misture com um pouquinho de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Por que ele não orou por Timóteo ou por Trófimo e curou o Trófimo? Porque não era o apóstolo Paulo que curava. Ele orava e quem fazia a obra era o Espírito Santo de Deus. Então não é assim, a gente vai usar o nosso bel prazer. E interessante que às vezes, até o dom de profecia, tem gente que deseja, nem é por mal,
ele deseja tanto bem de uma pessoa. Às vezes ele olha para uma pessoa, vê uma pessoa doente, a pessoa enferma, e com uma doença, e ele quer ver aquela pessoa curada. Esse é um sentimento que ele tem dentro dele, que ele deseja que o Senhor cure aquela pessoa, e ele vai e fala com a pessoa, ó, o Senhor está me dizendo que vai te curar. Mas às vezes não Deus falando nada, é o próprio sentimento da pessoa, né? A pessoa que quer, e muitas vezes Deus não quer curar aquela determinada pessoa. Então nós sabemos que o Senhor, ele faz como ele quer, o Espírito Santo ele faz como ele quer, para o que for útil. Os dons não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes, tá? Muito cuidado, pois a soberba espiritual é a pior de todas e é pecado. Então tem gente que, não, fica soberbo espiritualmente, não, tá vendo? Quando eu dou glória, quando eu falo línguas estranhas, olha só, quando eu profetizo, quando eu isso, quando eu aquilo, a pessoa começa a ficar soberbo, e é pecado, né? E quando a pessoa se ensoberbece, é fato, isso é um fato real, a pessoa vai cair, porque a Bíblia diz que o Senhor abate, né? E só a Deus, só lhe deu glória, somente a Deus glória. Então a glória é para Deus. Então se você canta de uma maneira que a gente olha e fala assim, meu Deus, isso aí é do Espírito Santo, né? A glória é para Ele, é para Deus. Se a pessoa tem aquele dom que a pessoa prega e faz chover fogo do céu e acontece, mas a glória é para quem? É para Deus. Se o Senhor te deu uma palavra profética que você fala e lá na frente aquilo se cumpriu, a glória é para quem? A glória é para Ele, única e exclusivamente dele. A glória é só de Deus, não é sua, não é minha, não somos nós, é tudo dele, é tudo por Ele, é tudo para Ele, a glória também é dele. Isso aí eu tirei de uma outra revista, né? Tá até entre aspas aí. Uma das falácias que frequentemente engana as pessoas é a ideia de como Deus abençoa ou usa alguém, isso significa que ele aprova tudo o que a pessoa faz ou ensina. Então, isso aí é uma falácia que engana as pessoas, né? As pessoas pensam que, como a pessoa é usada por Deus, então Deus vai aprovar tudo que a pessoa faz ou ensina. Isso aí não é verdade. A pessoa pode sim ter uma unção, parecer ter uma unção, mas não há garantia de que Deus aprove tudo que ele faça ou diga que o Senhor aprova. Então a gente tem um exemplo aí, quando Apolo chegou à cidade, né? Quando Apolo chegou na cidade, olha só o que diz o texto bíblico, a referência está em Atos 18. Olha só o que diz o texto bíblico quando Apolo chegou na cidade. Olha só, quer ver? Atos 18. Gente, esse vídeo é gravado, mas não há edição, tá? Do jeito que eu acabo de gravar aqui, ele vai pro ar, ele vai pro YouTube, tá? Então vamos lá, 18 e 25. Olha só o que diz. Vou ler o 24, tá? E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Ele conhecia a Bíblia, era poderoso nas escrituras, era eloquente, falava bem, o danado. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Tinha uma unção sobre Apolo. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele tinha todo esse poder, toda essa eloquência, mas conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente nas sinagogas. Quando o ouviram, pensa só, presta atenção, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então, embora Apolo chegou ali na cidade de Éfeso, pregando e com eloquência, conhecendo bem as escrituras, falando, as pessoas paravam para ouvi-lo, Priscila e Áquila conseguiram perceber que faltava alguma coisa nele. Tanto que levaram ele provavelmente para casa e lá começou a explicar a ele algumas coisas com mais exatidão e ele certamente foi abençoado. Então, embora ele tivesse toda a eloquência, ainda faltava alguma coisa. Então significa que nem tudo, não, ele tem uma unção, tudo que ele falar vira lei. Não, não é assim não, tá? Não é assim. E terminando o segundo tópico, o uso dos dons é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. O último tópico
Os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Então, a diversidade de dons tem sua raiz no Deus Trino, né? Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. Romanos 12, 6. São 3 classes de manifestações as quais revelam a atuação do Deus Trino. Primeiro, diversidade de dons, atribuído ao Espírito. Pode ler no versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, a diversidade de dons é atribuída ao Espírito. Diversidade de ministérios está relacionada ao Filho. Olha só o que diz o versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Né? Então, se referindo ao Filho Jesus Cristo. E também diversidade de operações, que é relacionado como a ação do Pai. Está no versículo 6. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então a gente vê aí diversidade de dons, diversidade de ministério, diversidade de operações. E aí a gente vê a participação da Trindade aí nessas diversidades, né? Temos diversidade de dons, de ministérios e de operações, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O termo diversidade é repetido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma aparece a expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O único Espírito, o único Senhor, o único Deus referem-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. Então, aí, embora seja diversidade, mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, o único Deus, isso aí tudo envolve a participação da Trindade. Lembra daquela primeira lição, a pericorese? Eles estão ali, né, de forma espontânea e automática, agindo aí na presença do Espírito Santo no meio da igreja. E encerrando esse tópico 3, a unidade na diversidade quando os dons espirituais se manifestam. Então há unidade aí quando os dons espirituais se manifestam. Amém, meus irmãos? Partindo para a conclusão, a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo que a igreja peregrinar na terra. Isto é, até a vinda de Cristo. Então, até a vinda de Cristo, os dons espirituais vão permanecer na igreja. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. Então, hoje, a igreja precisa, sim, do poder de Deus. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente, dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito. Então o que a igreja de hoje precisa, até eu vi isso hoje, né, não é de jogos de luzes, não é de algumas coisas servindo como púlpito que, né, sabe, estou evitando falar, né, não é mudar a cor das paredes, não precisa disso. O que a igreja precisa realmente é da manifestação do poder de Deus. O que a igreja precisa de verdade é da presença dos dons espirituais no meio da igreja. Então que nós venhamos a abrir os nossos corações, não para inovações, não para coisas absurdas que acontecem por aí, mas sim abrir os nossos corações para a manifestação sincera do Espírito Santo de Deus. Não um emocionalismo barato, provocado por alguém que saiba lidar com as palavras, mas sim, é realmente a manifestação clara e evidente do Espírito Santo de Deus. É disso que a igreja precisa. E que nós tenhamos, no domingo, no dia 24, uma aula assim, proveitosa, né? E que possamos sair da nossa escola com aquele sentimento de que realmente é uma necessidade de hoje os dons espirituais. E que Deus vos abençoe. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais este tempo, por mais essa aula. Continue falando conosco. Abençoe os teus servos, ó Pai amado, que irão compartilhar, Deus, esta aula com seus alunos. E que o Senhor possa estar falando poderosamente, trazendo aquele avivamento, Pai amado, que nós estamos buscando. Que o Senhor continue, Pai amado, abençoando as nossas vidas. Amém. Então, meus irmãos, que o Senhor possa estar te abençoando grandemente. Amém? Nos encontraremos em breve para a lição 5.